Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, solicitamos aos nossos ouvintes que orem conosco, numa súplica ardente a Jesus e aos demais irmãos nossos da espiritualidade amiga e caridosa para conosco, no sentido de que sejam a todos os foliões durante o período de reinado da folia concedidas as bênçãos do equilíbrio e da paz, da responsabilidade do discernimento, do sentimento de amor e do senso de fraternidade. Que todos se lembrem de que amam e são amados, porquanto, quaisquer que sejam os deslizes que cometerem por força de uma conduta desequilibrada, quaisquer que sejam os excessos, hão de afetar alguém do âmbito do seu amor cristão e familiar. Por isso, suplicamos que os espíritos amigos, mensageiros caridosos do nosso Divino Mestre Jesus, encontrem nos ambientes carnavalescos as condições vibratórias indispensáveis a que possam exercer a divina influência do equilíbrio e da paz, da segurança e da alegria, para que não haja desatinos e que a alegria não venha a ser motivo de tristeza. Que Jesus nos abençoe a todos. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Tércio. Nosso companheiro e fraternal abraço a todos. Produzido e dirigido pela equipe do Idefran, eis o Sementeira Cristã já na sua primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 718. A pergunta: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? A resposta: sim. Sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Na sessão deste programa que atende a pergunta dos ouvintes, hoje é o nosso prezado ouvinte Vitor Hugo, de Biraci, Minas Gerais, que terá resposta à sua pergunta. Até que ponto devemos agir no sentido de qualificarmos-nos moralmente para ter o direito ao conforto da consciência tranquila ante nossos débitos anteriores? Por que espíritos que ditaram a doutrina espírita usam termos como Deus pune, Deus castiga, o que nos parece contrariar conceitos fundamentais do Espiritismo? Meu caro Vitor, o nosso grande abraço a você e a todos os ouvintes da cidade de Ibiraci. Devemos aguardar um pouquinho que a resposta virá no final deste programa. Vamos ao conteúdo central do programa de hoje, mas antes, duas coisas importantes. A primeira delas, comunicamos aos diretores e representantes das instituições espíritas unidas à USE Franca que a reunião do seu CDI, Conselho Deliberativo Intermunicipal, será no próximo dia 24, às 15 horas, no Centro Espírita André Luiz, Rua Alceu Amoroso Lima, 1765, Jardim Aeroporto 2. A segunda diz respeito ao Clube do Livro Espírita de Franca. Lembramos aos espíritas e não espíritas, porque os livros espíritas se fundam na realidade da essência de que todos somos constituídos e se prestam a nos preparar para a transição por que passa o nosso planeta,
que o Clube do Livro Espírita de Franca pode distribuir livros mais baratos em decorrência da pressão que faz nos preços, junto às editoras e distribuidoras por força da quantidade adquirida de cada vez. E um aspecto importante do nosso Clube do Livro é que ele é o único a oferecer 4 opções mensais. Ligue no Idefran 16 3721 8282 e inscreva-se pelo site www.idefran.com.br. Vamos agora ao nosso assunto de hoje. Muitos irmãos nossos que ainda se demoram na dúvida, sem que tenham ainda se matriculado na escola que conduz aos ensinamentos de Jesus e sob o guante das influenciações mundanas que insistem em exercer seu império entre os homens, se situam em faixas da insegurança religiosa ou filosófica e, referindo-se ao carnaval, ficam se perguntando se podem ou não participar de eventos considerados afastados do Evangelho. Com relação ao carnaval, dado ao seu caráter profano, não são poucos os adeptos das mais diversas seitas e religiões a se guardarem do risco de exposição ao chamado pecado. O Espiritismo, todavia, não impõe limites e não censura ninguém. É a doutrina da transformação das consciências, educa as almas, divulgando princípios segundo os quais o espírito, encarnado ou desencarnado, deve vencer suas más tendências e as más influências espirituais que sempre se impõem ante os desavisados. O Espiritismo respeita o livre-arbítrio, de que o maior respeitador é o nosso próprio Pai Celestial que o concedeu. Cada indivíduo pode fazer o que bem entende, mas o Supremo Criador, na sua infinita justiça, institui que cada um seja responsável por seus atos. A grande lei é de consequências, a cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Então, sabendo disso, é bom que façamos aquilo que nos possa garantir retorno feliz. Por isso, a participação do indivíduo nas festas carnavalescas, para atender à consciência reta, basta que ele o faça de maneira respeitosa e responsável, imprimindo à sua participação festiva uma contribuição de verdadeira e pura alegria comunitária. Ocorre, todavia, e infelizmente, que carnaval, já por definição, é festa pagã, sem compromisso com a moralidade. Historicamente, ele consistia em festejos populares, oriundo de ritos e costumes pagãos, como os cultos a Dionísio, e que se iniciava no dia de Reis, para, com lascívia e com ausência de repressão e de censura, preceder a quarta-feira de cinzas, dia em que a cristandade iniciava a guarda de respeito para com o período quaresmal. É de se lamentar que muitos se apresentem nos dias normais como discípulos de Jesus, a quem agora relega, dando preferência à folia pagã. O que mais nos impressiona ao ler as considerações do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Nas Fronteiras da Loucura, a respeito do carnaval, é o relato que apresenta do triste quadro que influências vibratórias ocasionam no desregramento carnavalesco. Diz ele, referindo-se à última noite da festa: agora, na última noite do carnaval, era-me possível perceber, sem qualquer esforço de concentração, a densa e larga faixa de vibrações mais fortes sobre a cidade, numa espessura de alguns quilômetros acima da superfície. E mais adiante, ele mesmo diz: a grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca por causa das irradiações dos que participavam ativamente, enlouquecidos, e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afastava para pior a imensa área de trevas, ao tempo em que esta influenciava os seus mantenedores por obscurecer-lhes os centros da razão, ao passo que lhes exacerbava as ânsias do prazer exorbitante. É bom que nos lembremos também aqui a narrativa contida no livro de Ivone do Amaral Pereira,
devassando o invisível, dando-nos conta das figuras grotescas de espíritos impuros que assumem a propriedade e a direção da festa, sem que os desavisados foliões suspeitem de que, a partir de certa altura dos desregramentos, as intenções dos encarnados perdem o controle para as intenções das entidades espíritas que prevalecem sobre o ambiente, em consequência da afinidade vibratória estabelecida. O nosso tema central de hoje vai continuar, mas agora o nosso momento musical para reflexão. Hoje vamos ouvir, sim, a música Paraíso, como desejava a nossa ouvinte Cleuci no domingo passado, e não saiu, como você desejou. A autoria é de Roseli Okabe e José Fernando Vital. A voz é de Adail. Senhor, sei que existe um céu de amor, quero nele voar, para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Voar para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. A nossa realidade atual, com o aumento da violência, nos solicita uma atitude de espíritas responsáveis. É necessário que, como seguidores de todas e quaisquer religiões, estejamos em completa vigília, unindo-nos em orações num empenhado esforço de oposição vibratória, capaz de garantir a sintonia com o mais alto, facilitando aos espíritos amigos e caridosos a sua incursão e influenciação no meio das pessoas que se entregam ao divertimento, mesmo que para isso tenham que vencer a miserabilidade moral. Por tudo o que já foi dito,
haveremos de não nos impedir, nem de impedir ninguém de participação em eventos festivos, onde possa fazer-se presente o componente irresponsabilidade de muitos, nem de impedirmos que irmãos nossos que se reservam o direito ao exercício das suas preferências, ainda que com excesso de liberdade. Mas haveremos necessariamente, nesses eventos, de nos conduzir de forma responsável, sempre lembrando a quantos se entregam ao tríduo momesco que, enquanto se divertem, se mantenham vigilantes, para que não se lhes imponha a força da insensatez e do desequilíbrio. É festa e sempre que se fala em festa, há de estar presente o pressuposto da alegria. Não pode haver festa sem alegria. Esta proposição, convenhamos, é razão bastante para torcermos e, mais do que isto, para formularmos as nossas rogativas ao poder maior e aos seus cooperadores divinos em preces saídas do nosso coração sincero, no sentido de que ninguém se entristeça em razão do excesso de alegria. Esta é a nossa preocupação em sentimento externado sob a fúria dos sons e a expressão de paixões humanas. Não pretendemos opor censura, afeição de manifestação inoportuna de moralistas indisfarçáveis e improdutivos, porque impostores. Pelo contrário, gostaríamos que o carnaval fosse festa pura, da qual pudessem todos participar sem se expor ao desgaste moral. Se a pessoa julgar que convém participar, que participe. Do seu comportamento, da sua conduta íntima e exterior, é que dependerão, não só no carnaval, mas em todos os momentos da sua vida, em todos os seus atos, os registros psíquicos que refletirão moralmente positivos ou negativos no seu perispírito. Se positivos, ser-lhe-ão motivos de conforto e enobrecimento moral. Se negativos, lhe resultarão em desconforto espiritual ou físico, pelo tempo que a intensidade de suas ações positivas demandar para conseguir neutralizar os danos psíquicos causados. Com efeito, o Espiritismo é a doutrina da transformação das consciências, centrada no postulado de que o espírito é imortal. Em eterna busca da perfeição e da consequente felicidade pura, a doutrina espírita ensina que o homem tem de estar sempre preocupado com as consequências dos próprios atos, com a lei de causa e efeito. Por outras palavras, sabedor de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, o espírita, por certo, estará agindo no presente de maneira a não plantar infelicidade para si próprio no futuro. Paulo, o apóstolo, afirmou na sua primeira epístola aos Coríntios que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Fica, portanto, a cargo da consciência de cada um a sua participação nos folguedos carnavalescos. Se o folião, como é designado o súdito de Momo, for equilibrado bastante para não se deixar contaminar pelos desvãos das sensações e das fronteiras da razão. Não pretendendo ser radicais, como já dissemos, é-nos imperioso, todavia, opinar que o carnaval, tal como vem sendo realizado em nossos dias, tem o seu caráter nitidamente liberalista e desenfreadamente aproveitado para a libertação das tendências inferiores e inferiorizantes dos indivíduos. Não de todos, evidentemente, mas dos que, não tendo compromisso com a boa moral, se julgam livres, até para o apelo às drogas, entre as quais está o álcool e alguns medicamentos facilmente adquiríveis no mercado. Ademais, a partir de um primeiro desequilíbrio advindo desse infeliz expediente, estarão abertas as portas da obsessão. Passando os espíritos trevosos, afoitos pelo aproveitamento da oportunidade que se lhes oferece, como festa sem freios, a levarem ao desregramento as pessoas que passam a manipular segundo os seus interesses no prazer escabroso.
Não é fácil a pessoa retomar o completo equilíbrio após a ingerência espiritual negativa, ante a permissividade que ele mesmo apresentou, a ponto de podermos afirmar que é imprevisível o momento em que verdadeiramente o indivíduo volta a ser dono de si mesmo e isento de influência indesejável. Além de tudo isso, ocorre também que as consequências de ordem psíquica resultam, via de regra, em desajustes orgânicos, com um inconveniente de longa duração em razão da dificuldade de retomada do verdadeiro equilíbrio que pudesse garantir dissociar-se das entidades oportunistas. O espírito Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, pela psicografia deste, no seu livro Vinha de Luz, diz: quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Vamos a alguns conceitos e a um pouquinho de história para melhor nos situarmos quanto ao momentoso assunto. Carnaval é a designação dada à festa popular coletiva realizada anualmente nos 3 dias que antecedem a Quaresma. Na Idade Média, era um período de festividades profanas, populares, que começavam na Epifania, ou Dia de Reis, e terminavam na Quarta-feira de Cinzas, como Epifania, ou festividade religiosa, com que se celebra a aparição ou a manifestação de Cristo aos gentios, e particularmente aos Reis Magos. Acontecimento também denominado Dia de Reis. É estranho que o homem se dedique a cultuar o deus grego Dionísio e Baco, dissociando-se de Jesus. Mas é o que acontecia. Vamos abrir espaço para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do espírito de Lamartine Babo, pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Roberto Amaral, Promessa é Dívida. Promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar. Promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar. A morte não mata ninguém, a prova é que eu volto da pátria do além, para pagar a promessa e cantar novamente pro povo também. Promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar. Promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar. Quem tem ouvidos que me ouça, por favor, darei mensagem só de paz e muito amor. Eu regressei, minha gente, estou aqui, as pastoras estão ali, cantem todos com cantor. Promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar. Promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar. A morte não mata ninguém, a prova é que eu volto da pátria do além, para pagar a promessa e cantar novamente pro povo também. Promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar. Promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar. Quem tem ouvidos que me ouça, por favor, darei mensagem só de paz e muito amor. Eu regressei, minha gente, estou aqui, as pastoras estão ali, cantem todos com cantor. Promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar. Promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar. E se eu vi Manuel aqui cantar. E se eu vi Manuel aqui cantar. Segundo a Enciclopédia Larousse Cultural, considera-se o Carnaval uma reminiscência das festas dionísicas da Grécia Antiga,
das bacanais, saturnais e lupercais romanas, todas de caráter orgiástico. São apontadas também ligações com as chamadas festas dos doidos e das danças macabras medievais, sendo provável que todas essas formas de divertimento também tenham se transformado tempos afora nos bailes de máscara do Renascimento e nos carnavais dos tempos modernos. Quando veio para o Brasil, provavelmente no século XVII, trazido pelos portugueses, o carnaval consistia numa festa alegre, porém violenta, em que as pessoas atiravam água, pós, cal e tudo o que tivesse às mãos, tendo que ser controlado com determinação, porquanto era tido como um jogo selvagem, até que aos poucos os objetos atirados por pessoas contra outras foram sendo substituídos por outros menos agressivos, como confetes, serpentinas e lança-perfume, que também acabou sendo abolido por lei, porque se tratava de substância altamente tóxica. Houve períodos em que o carnaval chegou a assumir características de festa alegre e sem malícia, em que o povo se organizava em grupos e cordões, blocos e ranchos, surgindo a organização dos desfiles que foram se delineando em sons e fantasias, até que por volta de 1929, no Rio de Janeiro, ainda segundo a Enciclopédia Larousse Cultural, surgiu a primeira escola de samba, onde os foliões dançavam e cantavam quadrinhas anônimas ao ritmo de percussão e ao som de bandas. Tudo isso, todavia, durou pouco, voltando às características de origem, como que a consagrar-se ao deus grego Dionísio em manifestações sincréticas, oriundas de ritmos e costumes pagãos, numa alegria desabrida pela eliminação da repressão e da censura, pela liberdade de atitudes e críticas eróticas, como se pode constatar nas entreparedes dos salões carnavalescos. Perdendo-se na noite dos tempos mais recuados, as origens do carnaval pode-se encontrar nas bacanais da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Anteriormente, os trácios entregavam-se aos prazeres coletivos, como quase todos os povos antigos. Mais tarde apresentavam-se essas festas em Roma, como Saturnália, quando se imolava uma vítima humana, adredemente escolhida no seu infeliz caráter pagão. Depois, na Idade Média, aceitava-se com naturalidade, uma vez por ano, enlouquecer-se, o que veio tomando corpo, nos tempos modernos, em 3 ou mais dias de festas sem freios morais, sob a denominação de Tríduo Momesco, em homenagem ao Rei da Alegria, agora avançando, porém, até pela quarta-feira de cinzas, primeiro dia da Quaresma, tradicional e oficialmente criado como período de penitência dos católicos. Há estudiosos do comportamento da psique humana sinceramente convencidos da necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques nesses dias em que a carne nada vale, cuja primeira sílaba de cada uma dessas últimas palavras compõe o verbete carnaval. E aqui nos cabe advertir os jovens. Não se deixem influenciar pelo subliminar poder de persuasão da mídia inescrupulosa e ávida de lucro. Lembrem-se de que isto pesará em forma de consequências morais e materiais, advindas da insensatez de quantos visam a vantagens imediatas. Não se sintam seguros senão no estado de perfeita sobriedade e equilíbrio. Na festa, no grupo ou ao volante, não faça o que lhes possa entristecer os corações que os amam e são amados. Se o carnaval lhes for o prêmio licencioso da própria consciência ante o risco de arrebatamento da razão, do equilíbrio da própria consciência, não bebam, não consumam drogas. Que o seu equilíbrio lhe garanta racionalizar as decisões também para o sexo, que jamais deve ser presidido pelas paixões desenfreadas, nem pelo efeito devastador de bebidas e outras drogas. Pense nas consequências que muitas vezes podem ser irremediavelmente dolorosas.
Rádio Imperador. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. A seguir no Sementeira Cristã, em Nossa Dimensão. A apresentação é do companheiro Vicente Benatti. Já no início do próximo mês de março, teremos a 31ª Semana da Família. E no mesmo mês de março, o 22º Confrade. Mas disso falaremos oportunamente, chamando apenas a atenção dos ouvintes para a necessidade de irmos nos programando para esses importantes eventos, realização da USE Franca. Aos interessados comunicamos que ainda podem fazer sua inscrição para o COEM, que é a sigla do Centro de Orientação e Educação Mediúnica, em duas instituições, no Grupo Espírita Luz e Amor e no Templo Espírita Vicente de Paulo. No primeiro, o COEM teve início no último dia 2 e no Templo Vicente de Paulo no dia 5. Liguem para 9989-2439 ou acesse o site www.luzeamor.org.br para inscrever-se no Luz e Amor. E ligue para 3723-5556 ou www.tevp.com.br para inscrever-se no Templo Espírita Vicente de Paulo. Todos os nossos ouvintes espíritas e não espíritas estão convidados para a palestra a ser proferida pelo nosso Divaldo Franco no próximo dia 16, do ginásio da Escola Pestalozzi, às 19 horas, sobre o tema livre. Informamos aos que ainda não conhecem o ginásio da Escola Pestalozzi que a sua entrada é pela rua Afonso Pena. Como sempre, a presença e a sabedoria do Divaldo são sempre acolhidos por quase todos, então não vamos perder essa especial oportunidade de recebermos iluminados esclarecimentos doutrinários, no dia 16, sábado, que vem às 19 horas. A casinha, Casa Espírita Assistência Sebastiana Naves de Souza, Dona Nica, inaugura novas dependências. Salão com capacidade média de 200 pessoas. Em relevo, a existência de palco para todos os eventos da nova instituição. Local: Rua Barão de Santo Ângelo, Santa Terezinha.
Telefone 3722-8573. Antigas dependências serão utilizadas agora para amplos serviços assistenciais, promovendo contatos socioeducativos culturais. Reuniões mediúnicas regulares, evangelização, casa de sopas, amplas interações com a comunidade e decisivo apoio aos recursos humanos dos frequentadores do operoso Centro Espírita. A casinha, nome afetivo, se define num movimento pró-arte, tem excelente coro de vozes, participa de todas as faixas etárias, inclui o teatro com uma das suas ações educacionais. Olivário Norberto de Carvalho e Irene Naves de Carvalho construíram um novo lar na casinha, cujas descrições Irene traçou com eloquentes tintas, o que equivale à página de um livro desta organização. Serviços fitoterapêuticos que a instituição desenvolve com orientações do Sr. Langeton equivale a cuidados com o recurso da flora medicinal. Significa orientações ambientais de alta valia à saúde popular, à saúde populacional da nossa cidade e região. Parabéns pelo brilho da instituição, que representa um grande alcance para a uso do nosso Estado. Sr. Jovim, todo um bom dia e até a nossa próxima edição. Obrigado. E agora que Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Vamos ouvir hoje mensagem que o Espírito do Senhor Gastão Henrique Gregores transmitiu à sua querida esposa Agostinha, preocupado em justificar porque não teria ele, que já se achava no domínio das coisas do Espírito, evitado a desencarnação posterior à sua do seu filho Henrique, em condições trágicas. Lembra a esposa dos nossos compromissos com os desígnios divinos e suscita empenho em todos na oração sincera que haverá de acomodá-los em condições mais confortáveis. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida Augusta, minha querida Augustinha, a bênção de Deus nos reconforte. Cumpra a palavra. Disse a você que me expressaria por nosso amigo e tento o recado. O tempo que me distancia do corpo que se desfez não me habilita a escrever como desejaria. O trabalho é uma escola incessante para quem deseja prosseguir em caminho melhor. E felizmente, a sua luta abençoada é igualmente minha. Você sabe que nunca nos separamos. Seus problemas com a família e as suas aflições maternas seguiram meus passos, porque você sempre seguia nos meus. Nossa união não poderia ser diferente. O amor é uma luz que Deus acende no nosso coração. E onde o amor persiste, não há sombras. Estimaria escrever ao seu carinho em momentos de primavera, como se estivesse a endereçar-lhe uma carta de noivado, falando de meu agradecimento e de minha ternura. Entretanto, quis a lei que formulasse estas linhas com a marca de nossas lágrimas. Ambos trocamos os corações à frente de Henrique, tombado em prova. Pergunta-me você se eu sabia. Indago seu carinho, por que não teria agido no momento certo, barrando o projétil que eliminou a existência jovem do nosso querido rapaz. Mas posso afirmar a você, querida Augusta,
que os nossos encargos continuam aqui sem sermos anjos. Tudo fazemos ao nosso alcance, de nossas possibilidades estreitas, para socorrer os entes amados. Entretanto, conseguimos pouco. Penso que tudo isso deve ser assim, porque seria um erro furtar nossos filhos à experiência humana como se nos pertencessem, quando, na essência, pertencemos todos a Deus. Creia que seu marido fez força. Ainda assim, a lei das provas nos reclamava a tempestade de fevereiro passado. Era preciso enfrentar as dificuldades, sofrer as tribulações e entregar tudo à providência divina. Graças a Jesus, você está fortalecida na fé e os nossos filhos queridos nos compreendem. Seu pai e até mesmo nosso Eurípedes, com outros amigos, nos sustentaram e nos guardam a segurança espiritual. Estou na sua condição, pai humano, com alguns passos apenas na estrada adiante. Admito que nossos benfeitores da espiritualidade maior tudo sabiam por antecipação, porque fomos, você e eu, amparados de imediato. Augusta, peço a você coragem. Você que tem ensinado seu velho a trabalhar, você que suportou quase sozinha, do ponto de vista físico, a luminosa carga de serviço na condição da família que a desencarnação me obrigou a deixar. Você que nunca se intimidou com provações e necessidades, continuará sem pausa nas tarefas que são nossas. Nosso querido Henrique chegou aos nossos braços na condição de quem caiu ao lado da cruz de Cristo. Não veio com sentimentos de pesar contra ninguém. E se acordou inquieto, foi pensando em você, nas dificuldades que ficariam para o seu coração de mãe. Agora somos nós, e falo também por ele, que pedimos a você e Eduardo, Márcia e Ângela, nossos genros filhos e nossos familiares, tratem o assunto na base da oração. Um grande silêncio pode alimentar uma prece maior. Augustinha, falei por seus lábios que nosso filho voltava para o além sem haver ferido a ninguém, e isso nos foi uma bênção. Que a paz envolva aos que ficaram, que o amor de Jesus cubra nós todos, que a luz do bem não se apague e que a fé em Deus nos faça sentir que todos somos capazes de errar. E se hoje, Augustinha, sofremos por resultados de ações que se foram, é que nós também erramos perante as leis divinas. Agradeço o seu depoimento de mãe, inspirado na compreensão que o processo inspira, porquanto os filhos de outros pais e de outras mães são também nossos filhos. Entendimento para nós todos, tranquilidade para nós todos, é o que peço a Deus. Seu pai me auxilia a escrever, mesmo porque receava ferir com qualquer palavra menos adequada nossa confiança de espíritas cristãos na bondade divina em favor de todos. E quem sabe, nosso Henrique se fará restaurado. Você terá mais um companheiro nas suas atividades com a bênção de Jesus. E eu terei aqui um filho a proporcionar-me aquela luz que nosso querido Henrique sabia distribuir. O bem para os outros é saúde e paz para nós.
não se admita enferma e fatigada ao ponto de permanecer unicamente em casa, pensando em sombras que Deus nos ajudará a transformar em luzes novas. Não queira vir mais depressa ao nosso encontro. Esperemos o tempo trabalhando. Um dia você e nós estaremos mais juntos. E digo mais, porque juntos sempre estivemos. Agradecemos as lágrimas abençoadas que lavam os nossos corações por dentro. Elas nos ensinam a visão espiritual, a fim de seguirmos adiante em rumo certo. Agradeço às amigas de Goiânia que trouxeram a sua presença em nosso encontro. Amigos daqui também me amparam. Saiba que a sua fortaleza é a base de minha fé, que o seu devotamento é o meu clima de segurança, que as suas esperanças me fazem os melhores estímulos para a vida espiritual e que os seus exemplos no trabalho são ainda a melhor escola em que vou formando um novo destino para o nosso amanhã melhor. Perdoe se escrevo assim, misturando alegria e dor, dificuldade de compreender e aspiração no sentido de melhorar-me. Sou ainda um esposo humano e um pai que, ao seu lado, viveu sempre na certeza de que nossos filhos são tesouros de Deus em nossas mãos. Auxilie-me para que eu possa ser útil nas tarefas em que a vida nos situa. E colocando meu coração, como sempre, em seu carinho, receba tudo o que posso ser de melhor e toda a minha esperança de melhorar sempre, com todo o amor e reconhecimento do seu, sempre seu, Gastão. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar, enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços de clubes são muito menores como consequência da pressão no momento da compra junto às editoras e distribuidoras, em virtude da grande quantidade adquirida. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca. É o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes, portanto, oferecendo 4 opções. O associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como pode também adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores pelo preço atual do clube. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran ou, se você desejar, serem entregues no local que indicar mediante o acréscimo de uma taxa de entrega, desde que no perímetro de entrega de Franca. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue DDD 16 3721 8282 ou, melhor ainda, dê-nos alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. Sementeira Cristã apresenta a seguir pergunta e resposta. Hoje ouviremos a resposta à pergunta do nosso prezado ouvinte Vitor Hugo, de Biraci, Minas Gerais. Nosso caro Vitor perguntou: até que ponto devemos agir doando-nos no sentido de qualificarmos-nos moralmente para ter o direito de conforto da consciência tranquila ante nossos débitos anteriores? Por que espíritos que ditaram a doutrina espírita usam termos como Deus pune,
Deus castiga, o que nos parece contrariar conceitos fundamentais do Espiritismo? Vamos saber isso agora, meu caro Vitor, e quem vai nos responder e nos esclarecer é Divaldo Pereira Franco, através de sua série de CDs denominada Divaldo Responde. Até ao ponto de eliminar. A soma das boas ações pode levar-nos à eliminação dos nossos débitos mais danosos e modificar completamente a nossa estrutura. É uma lei de compensação, não é uma lei de cobrança. Aquele Deus que cobra, aquele Jeová dos exércitos, é a figura mitológica e própria para um período. Até mesmo em nosso movimento, notamos Deus castiga, Deus pune, que é a linguagem do século XIX. Nós hoje vamos decodificar esses verbos, como Deus nos dá o ensejo de ressarcir, de resgatar. Porque alguns daqueles espíritos que ditaram a codificação ainda estavam ligados a doutrinas ortodoxas, cujos conceitos saem do seu próprio psiquismo. Não havia espíritos espíritas. Eram espíritos ex-católicos, ex-protestantes, ex-materialistas, ex-livres pensadores. A codificação foi ditada por quem? Santo Agostinho. Kardec chega a dizer que Santo Agostinho é um dos primeiros espíritas, no conteúdo, mas na forma, eram a tradição e a liturgia da igreja. A sua linguagem, para bem o personificar, tem aquelas características ancestrais da sua crença. O curadar, o suave curadar, o bispo de Argel, o bispo de Bordeaux, Fénelon, Lamennais, eram todos católicos. Não será de estranhar que às vezes nós encontremos na codificação, e isso não pode porque Deus castiga. Era uma linguagem própria para o pensamento da época. Se eles hoje viessem escrever, penso, já diriam dentro de uma outra colocação. Já ouvimos alguns espíritos, quando se comunicam, dizer do espírito espírita fulano. Nós temos o Dr. Bezerra, é um espírito espírita. Temos Joana de Ângeles, é uma espírita ex-católica. Ela se tornou espírita no mundo espiritual. Quando foi convidada para esse trabalho do Consolador, ela passou a ter uma visão dilatada daquilo que antes interpretava na simbologia do dogma. Ela abriu horizontes, mas a sua formação é católica. Às vezes eu leio na nossa imprensa com ironia alguns comentários que botam: o movimento espírita no Brasil é dirigido por um padre e por uma freira, por Manuel da Nóbrega, uma das reencarnações de Emmanuel, e por Joana de Andes, que foi freira. E aí a pessoa ironiza. Eu digo, eu tenho a impressão que ele nunca leu o Espiritismo, porque o Espiritismo no mundo foi ditado por padres. Santo Agostinho, Fénelon, Lamennais. Ora bem, vamos acabar com preconceitos. Não é o rótulo que valoriza o produto. Se nós colocarmos neste microfone o nome de televisão, ele continua microfone. Nós deveremos libertar-nos de todo tipo de prejuízo. Os espíritas somos cristãos mais bem informados. O que não quer dizer que os cristãos não tanto informados não sejam espíritos nobres e que no materialismo não tenhamos espíritos excelentes. Graças a eles é que nós temos hoje a tecnologia, temos a ciência. Se examinarmos a maioria desses grandes missionários da ciência, da arte, nem todos foram religiosos. Pelo contrário. Que nos interessa saber qual foi a religião de Pasteur, ou de Koch, de Liszt, ou de tantos outros, de Bach. Nós valorizamos o que eles nos deram, os milhões de vidas. Fleming, com a sua penicilina, Sabin. Agora, é óbvio que esta revelação nos equipa melhormente do que até então havíamos recebido, isto sim. Mas, em contrapartida, nossa responsabilidade é muito maior, porque nós sabemos e eles não sabiam. Nós temos maior responsabilidade no agir, no pensar, no falar, do que eles. Dessa forma, é necessário
que nos empenhemos cada vez mais na interpretação de todos esses conteúdos, para que, por intermédio dos nossos pensamentos e atitudes, realizemos as mudanças interiores. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Gratos pela audiência. Lembre-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Divaldo Pereira Franco. Serviços de áudio e sonoplastia, Tércio. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso.